Olá, eu resolvi dedicar um pouquinho, alguns minutos aí com vocês, para falar sobre o livro, sobre o fato de ser um livro inédito, tanto no mundo acadêmico, quanto no âmbito da literatura, sobre o assunto. É um livro que tem diversas características e ele é direcionado a todas as pessoas, sem exceção. Uma linguagem fácil, acessível, de tal maneira que a gente começa falando sobre a existência de dois tipos diferentes de mensagens, né? Algumas pessoas devem estar olhando aí, eu coloco evangelho grego, evangelho hebraico, e exatamente porque historicamente são diferentes, porque os fatos históricos e os manuscritos do Mar Morto, os textos mais antigos, os inúmeros professores, catedráticos, acadêmicos do assunto reconhecem que quando você fala de cristianismo, você está falando de um texto 100% grego. Quando você fala de judaísmo, você está falando sobre um texto 100% hebraico. E eu trato, inclusive, de um aspecto que envolve os chamados Netzarim, né? Então, esse livro, ele é muito interessante pela abordagem dos temas, né? Então a gente começa falando com relação aos aspectos que envolvem as traduções, em seguida a gente explica o que existe que você pode agora entrar no site, verificar. Você pode entrar no site da Sociedade Bíblica do Brasil que você vai encontrar exatamente a mesma informação. Você pode entrar no site de Arqueologia de Israel que você vai encontrar exatamente a mesma informação. Você pode conversar com os meus professores que me deram aulas, você vai ter exatamente a mesma informação. Então, com esse livro, a gente, como se diz, uma expressão muito carioca até, né? É outro patamar, eu acho engraçado, mas é um outro patamar, de fato, no nível que a gente vai elevar as discussões teológicas, as discussões que envolvem textos, aquilo que envolve o que se chama crítica textual, aquilo que se envolve tratar das coisas como elas são, sem emoções no ponto de vista religioso, sem emoções do ponto de vista pessoal, com uma compreensão mais ampla do que é uma mensagem de um texto bíblico, de quais são as verdadeiras questões que envolvem isso, separadamente do que a gente tem muito hoje, que é a questão do dinheiro, que é a questão material, que é a questão política, do poder, que hoje a gente vê que as pessoas que ocupam lideranças religiosas, elas também querem liderança política. E há uma contradição muito grande nisso. Alguns vão justificar dizendo que não, mas quando você analisa o texto das escrituras, até a moeda, quando é perguntado ao Messias, né, de quem é essa moeda, o que está nela? Está nela César. Então dá a César o que é de César e ao reino dos céus aquilo que pertence ao eterno. Então há uma diferença e também há uma incongruência na estrutura religiosa, não só no Brasil, no mundo todo. É uma estrutura hierárquica, é uma estrutura pesada do ponto de vista organizacional, é uma estrutura que envolve contextos de ordem dogmática, de até desrespeito ao texto propriamente dito, tanto o texto grego, tanto o texto hebraico, tanto o texto em latim, né? Então, assim, esse livro, ele traz, abre a sua mente para uma realidade que com certeza você nunca ouviu falar e talvez nunca ouvisse falar, né? Se esse livro não tivesse sido escrito nesse nível de profundidade, nesse nível acadêmico, nesse nível científico, nesse nível arqueológico, nesse nível onde a gente evidencia questões fundamentais para a sua crença. A minha revisora, que é uma doutora em linguística, fez a revisão do meu livro. Ela fez um comentário fantástico,
Outra hora eu comento sobre isso. E ela disse assim, que o que mais me impressionou e de fato me deixou muito feliz, é que ela disse o seguinte, que esta obra, este livro, ele traz informações que ao mesmo tempo que diz tudo com relação à fé das pessoas, também não interfere na fé das pessoas. Ou seja, é uma abordagem nova, inédita, fato novo no mundo acadêmico. Não existe nada tratando sobre isso nesse nível de profundidade. E é isso mesmo que a gente coloca no livro. Então, por exemplo, vários momentos, né, a gente aborda questões. E o que a vida inteira eu ouvi falar sobre, tem os nazarenos. E aí você vai percebendo no decorrer do tempo, do estudo, você verifica lá que no século I nunca existiu o nazareno, existiam os Netzarim. Então esse livro, essa obra, vai te explicar quem são os Netzarim, como eles viveram, quem falou sobre eles, e você vai encontrar personagens diversos, personagens cristãos, personagens judaicos, personagens que vivenciaram todo o desenvolvimento, o desenrolar, o desdobramento das traduções. E isso é uma coisa, é um fato importante. E é o ponto que nós estamos hoje, um ponto mundial, onde o texto, esse texto que nós estamos falando, sobre a origem dele, sobre a tradução, as alterações, adulterações, altercações, inclusão de textos e de palavras e parágrafos que não existem no original. Né? Ou referência errada. Por exemplo, se pegar Mateus, salvo engano, memória 27:9, fala que está escrito no livro do profeta, salvo engano, Jeremias, ou Isaías. No entanto, você vai no texto daquele livro que é citado ali, não existe aquela passagem. Então essa história da inerrância bíblica é um mito, é uma fake news, literalmente. E esse livro, ele veio para quebrar paradigmas atuais de pessoas que se entendem como sábias nessas questões, de pessoas que se entendem como a última palavra no assunto. E não existe última palavra no assunto. Nós chegamos a um ponto do desenvolvimento arqueológico, das pesquisas, dos trabalhos fantásticos. Eu cito alguns aqui, Emanuel Tove, eu cito aqui, que são todos catedráticos, filósofos, philosophic doctors, PhD, nas áreas de arqueologia, nas áreas de textos, nos idiomas, inclusive, originais. Então se chega, hoje nós temos, inclusive, poucas pessoas sabem disso. Outro dia fizeram uma crítica, aí uma autoridade religiosa criticou uma artista famosa, que tem mais ou menos a minha idade, e essa crítica foi assim, porque essa pessoa disse com uma tranquilidade evidente, nítida, lúcida, de que as coisas precisam ser revistas, né? E essa revisão, para quem não sabe, ela já existe. Existem livros, por exemplo, o livro de Jeremias, que já existem alguns trabalhos prontos, onde nós vamos falar sobre um assunto que pode chocar à primeira vista, mas não choque. Não se choque com isso. Choque-se com discursos de ódio, mas não com o que eu vou dizer. É no sentido de que há um trabalho acadêmico, científico, arqueológico, com os melhores historiadores, com os melhores arqueólogos, com os melhores religiosos de várias religiões, trabalhando hoje na confecção de uma revisão plena, completa, correta, a partir dos manuscritos do Mar Morto, a partir de textos em hebraico antigos, a partir de uma série de informações que a tecnologia, a ciência, mas principalmente a arqueologia mostrou a existência de textos totalmente diferentes do que nós temos hoje. Entende? E isso já está sendo produzido. Há um custo muito caro, realmente custa caríssimo. Um exemplar está hoje na faixa de quase R$400, 400, 500 reais, assim, absurdamente caro, mas é um texto pleno, perfeito no sentido de que existe ali desde datação de carbono 14 e muito mais do que isso, abordado cientificamente, tecnologicamente,
com conhecimento de pesquisas, de anos de pesquisa. Então, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto vai nos levar necessariamente a uma revisão dos textos atuais das Bíblias, traduzidas para o nosso idioma, inclusive. Então, esse é um aspecto que envolve esse livro, que por si é inédito. E, ao mesmo tempo, haverá, certamente, né? Pessoas que vão olhar ali uma fonte de pesquisa, de aprofundamento, de estudo, de abertura de mente para uma realidade inconteste. Mas também, como é de se esperar, haverão aqueles que nem sequer lerão o livro e vão falar sobre ele, né? O que vai evidenciar a sua própria capacidade cognitiva debilitada com relação a fatos, evidências, histórias, ciência, tecnologia e tudo isso que hoje existe à disposição de todos. Então, assim, resumidamente, não vou entrar em todos os detalhes, para ficar bem claro, existe um evangelho grego que é o cristianismo, existe um outro evangelho chamado hebraico que é a partir dos Netzarim de Israel, existe um outro contexto que envolve a religião, o judaísmo, e aí nós vamos entrando em todo esse desdobramento histórico do século I, II, III, IV, até agora, os dias atuais, aí nós vamos entender por que tanto discurso de ódio infundado nos textos mais antigos, mais originais que nós temos conhecimento hoje, né? E aí entra a sua responsabilidade de buscar a informação correta, precisa, concisa. Nós estamos vivendo momentos de muita dificuldade no que se refere a respeito aos direitos humanos, nós estamos vivenciando aspectos de fragilidade da visão democrática que as pessoas têm e entendem. Nós estamos vendo uma intolerância muito desnecessária e ao mesmo tempo muito presente na política, na religião, em todos os níveis. E é esse o objetivo que tem que ser devidamente delineado, definido, para entender que um discurso de ódio que hoje fala sobre a questão de toda uma comunidade de milhões de pessoas no planeta, da criação de leis contra essas pessoas, contra a existência delas, tudo isso é um grande equívoco das traduções. Esse é o convite. Se você tem compromisso com a verdade, venha, vamos estudar juntos. Vamos ler as mesmas fontes juntos. Esse é o caminho. E não ficar repetindo igual quem nem sabe o que está falando, literalmente, a partir de uma tradução imprecisa, incompleta, tendenciosa e que não retrata a realidade daquela época. Certo? Esse é o ponto. Tá bom? Então fica aqui feito o convite. Obrigada. Sei que é uma obra inédita e certamente polêmica. Mas ser polêmica é qualidade. A polêmica desperta ao verdadeiro aprendizado. Uma polêmica pode gerar aprendizado. Uma polêmica pode gerar, quando a pessoa tiver a mente aberta, coração aberto, o encontro com a verdade. Não essas que foram impressas aí em papéis conforme cada sua denominação escolheu fazer, que é o que aconteceu. Então você tem uma Bíblia ortodoxa grega, que é diferente da Bíblia católica, que é diferente da Bíblia evangélica, e dentro da Bíblia evangélica tem pelo menos uns 13, 12, para não errar, no mínimo 10 versões diferentes, uma para atender a cada denominação evangélica. Isso é a tradução. É sobre isso que nós vamos falar e tratar. Nós vamos fazer um caminho de volta no tempo e no espaço para descobrir qual é a verdade original e não as traduções que foram contadas por seres humanos. Nós vamos entender o papel da mulher nas Escrituras. E um papel poderoso. Podemos citar rapidamente a juíza Débora, juíza e guerreira, comandante de tropas de Israel.
Então, assim, e hoje o que nós vemos? Nós vemos uma misoginia, onde a mulher é submissa, onde Paulo entendeu diferente Gênesis 1 para Gênesis 2, e resolveu escolher Gênesis 2, não 1. E você vai entender por que eu estou dizendo isso com a leitura desse livro, dessa obra. Bem-vindos, todos bem-vindas, inclusiva a todo e qualquer ser humano, a toda e qualquer identidade de gênero. E vamos parar com essa conversa boba de ideologia, que eu também comento sobre isso no livro, onde está o equívoco. Desde o meu primeiro livro já digo onde é que está o erro sobre isso e quem começou, tá bom? Então, longe de qualquer circunstância de atrito, não, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um trabalho de leitura, de aprendizado, de pesquisa. Esse é o convite para você refletir o que é que está na tua mão agora, que você usa como regra de fé, que você adora e que você acredita. Esse é o ponto, tá bom? É só um vídeo rápido. O livro se chama Dos Detritos aos Manuscritos, o caminho de volta aos originais em hebraico, através do fio de Ariadne, tá bom? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, todos, sem exceção. Obrigada. Tchau.